Ó, papel e caneta na mão. Deus vai falar de uma forma especial com o teu coração hoje. E quem será a boca de Deus, o instrumento para falar comigo e com você, será a minha outra metade. A pastora Claudiana vai estar ministrando hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vai ser o meu lado mais calmo. Vai ser o meu lado mais tranquilo, porém com muita sabedoria e unção de Deus. Amém? Ela é uma grande mulher de Deus, é um presente de Deus na minha vida, e há uma graça de Deus sobre a vida dela. Tem coisas que eu não enxergo, e Deus usa tremendamente ela para falar, olha isso aqui, né? E ela me dá a direção certa. Deus me dá através da vida dela. Ela tem muita sabedoria, e é uma coisa que eu acredito muito na hora da pregação, que é a tal da unção. Por isso você tem que tomar cuidado com quem que você escuta, tanto música, louvores, até no rádio. Quem é esse cantor? Como que é a vida dele? Como que é esse pregador? Porque quando a gente está pregando, querendo ou não, a tal da unção que a gente fala, a pessoa ela pode até estar falando uma verdade, mas junto com a verdade sai aquilo que ela é para a tua vida. O que ela é vai refletir na sua. Amém? Então hoje você está seguro, você está aqui diante de uma mulher de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer por esse momento tão especial. Eu quero pedir que a unção do teu Espírito Santo possa tocar agora da planta dos pés ao alto da cabeça, trazendo, Senhor, toda a calmaria, trazendo a linha de equilíbrio, que o Senhor possa usar a tua filha como um canal, porque nós sabemos que a fonte aqui é o Senhor, Pai. E ela é apenas um instrumento, o vaso que o Senhor vai usar. E o Senhor vai falar tremendamente com a tua igreja. Mas fala aquilo que a gente precisa. E abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente entenda com clareza aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Para quem ainda não me conhecia, eu sou a pastora Claudiana, que às vezes alguém fica perguntando para minha sogra lá no fundo, ela que é a pastora? Eu que sou a pastora, viu, gente? Para quem ainda não me conhecia. Estamos indo aí para o 5º dia da nossa campanha, né? Nosso projeto de vida. E quando o pastor falou que eu iria pregar, a gente foi ver as áreas que o projeto está tratando, e eu quis falar sobre a parte emocional, que é uma área que mexe muito comigo, que eu me identifico bastante. E aí a pastora Renata veio na terça, pregou sobre começou, né, sobre a parte emocional, sobre as nossas emoções, e ela falou que precisaria de mais de uma semana para tratar sobre esse assunto, e realmente ela é muito ampla, muito extensa. Se você falar da parte emocional, ela te abre um leque para várias coisas. E é uma área que eu gosto bastante. Então, rapidamente, eu queria que vocês se colocassem de pé, para a gente ler o texto bíblico, que está em 1 Samuel 19, nós vamos ler do 8 ao 10. Que diz assim: E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus, e ele lhe impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul, quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando a harpa. Saul tentou encravá-la na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Amém, irmãos? Pode se sentar. Bom, por que Deus colocou no meu coração essa passagem bíblica? Porque, no meu entendimento, Saul é um forte exemplo de uma pessoa que não soube controlar o emocional, as suas emoções. O que eu quero tratar com vocês nessa noite é a importância da gente saber equilibrar, ter esse equilíbrio emocional. Porque a emoção, o nosso emocional, ele pode nos trazer coisas boas ou coisas ruins. A gente tem vários sentimentos, bons e ruins. Cabe a nós, se nós vamos potencializar isso.
Saul, no meu entendimento, ele, para quem conhece a história de Saul, tá lá em 1 Samuel, né? Eu estava estudando em casa e é um pouco difícil, porque tem vários versículos onde Saul, primeiro ele não queria ser rei. Ele não queria, não estava nos planos dele ser rei. E aí ele foi ungido pelo profeta Samuel. E só ele, Samuel e Deus sabia que ele viria a ser rei, onde o povo de Israel estava insatisfeito, porque o ser humano é assim, não está satisfeito com nada, certo? Mais uma emoção que a gente precisa aprender a controlar. E começou a exigir um rei, numa época que não existia rei. E aí Deus escolheu Saul, o profeta Samuel ungiu ele, num momento que só ele, Deus e Saul sabia que ele viria a ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E foi passando o tempo, chegou o momento da posse, dele ser nomeado perante todo o povo israelita, que Saul seria o rei. Tanto que ele não queria, ele tinha medo, talvez a emoção dele naquele momento fosse só o medo, tanto que ele se escondeu. A palavra do Senhor diz que no momento da posse, que ele seria anunciado, ele foi e se escondeu no meio das bagagens. Lá tiveram que procurar ele para ele tomar posse do cargo dele, que foi confiado por Deus. E o que me traz em mente, eu falei para o pastor, eu gosto muito dessa área, que é uma área que trata particularmente comigo. E eu vou falar de mim. Há um tempo atrás, no início da pandemia, eu comecei a passar a ter um medo que eu não sentia. Eu acho que todo mundo diz, eu até procurei ajuda profissional, que falaram que a síndrome tem um nome, por conta da pandemia mesmo. E eu comecei a ter medo, eu comecei a pensar muito no futuro. Tipo, se eu pegar Covid e morrer, eu não vou ver meu filho crescer, eu não vou ver meu filho casar, não vou ver meu filho se formar. Eu comecei a ter esse medo. Se o pastor pegar, eu vou ficar sozinha, como que eu vou criar meu filho? Isso começou a me incomodar, de uma tal forma que eu decidi procurar ajuda profissional. Eu orava, pedia para o Senhor, tira isso do meu coração. Eu não quero mais ter esse medo, não está me fazendo bem. Só que não consegui, não saía. Eu continuei tendo medo. E o que eu quero mostrar para vocês, que vocês entendam, que não é errado a gente procurar ajuda. Que não é errado a gente buscar uma ajuda profissional, porque o Senhor, Ele capacita os médicos. E a partir do momento que você vê que só o espiritual não está ajudando, nada impede você de procurar uma ajuda profissional. E eu fui fazer terapia. Melhor coisa que eu fiz na vida, irmãos. Porque, lógico que a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento de procurar um profissional que tenha a mesma visão espiritual que a nossa. Porque a minha psicoterapeuta, ela é evangélica, ela é pastora, e eu posso tratar com ela todos os assuntos, céu, inferno, diabo, Deus, que ela vai me entender e não vai achar que eu estou louca. Então, isso é muito importante. E começou a me fazer muito bem. Vai fazer uns 6 meses que eu faço terapia para ajudar a controlar o meu emocional. Porque, gente, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente calma. Nossa, assim, acho que Deus, Ele deu uma porção, sei lá, mais que dobrada. E eu sou muito calma, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus faz tudo tão perfeito que o pastor, ele é muito agitado, ele é muito impulsivo. E eu acho que Deus, Ele pensou, eu vou colocar ela na vida dele, porque ela vai controlar esse lado dele. E é assim, graças a Deus. Tem coisa que pode esperar um pouco mais, e Ele quer resolver na hora, eu vou lá, converso, eu analiso. Não, dá para esperar, vamos fazer tal dia, vamos responder tal dia, vamos fazer assim. Então, tem esse equilíbrio. E eu louvo a Deus por isso.
muitas vezes é uma qualidade, mas às vezes também atrapalha, né? Nem sempre. Eu gosto muito dessa minha qualidade, desse meu equilíbrio, dessa minha calma. Eu acho que isso no ministério ajuda muito, ajuda bastante. E a terapia também tem ajudado bastante, porque nós atendemos muitas pessoas e, querendo ou não, a gente acaba absorvendo problemas que não é nosso, porque nós somos seres humanos, nós temos coração. Por mais que a gente entenda que nós podemos ajudar espiritualmente só, que é onde cabe a nós, você acaba se envolvendo. Você tem uma certa impotência, porque você quer fazer mais, mas você não pode. Tem coisa que não depende de você, depende da pessoa. E isso, emocionalmente, você precisa se cuidar, você precisa se tratar também. Isso eu estou falando em termos de pastoreio, de ministério, de liderança. Você precisa se preocupar em tratar e cuidar do seu emocional. Até certo ponto você pode absorver, até certo ponto já não está te fazendo bem. E isso me ajuda também, gente. Há 4 anos atrás, quando a gente abriu a igreja, eu sou muito sentimental. Eu acho que isso ajuda pelo meu emocional, pela minha calma. Eu sou assim, quando eu me apego. Eu gosto de verdade. Quem tem a oportunidade de me conhecer mais de perto sabe o tanto que eu sou carinhosa, que eu sou amiga, que eu gosto de cuidar, eu gosto de ajudar. E isso, há 4 anos atrás, quando a gente iniciou a obra, eu sofria, porque a pessoa chega, ovelhinha, doente, sem pelo, como diz uns pastores por aí, a gente cuida, a gente ajudava, a gente lutava, batalhava espiritualmente. A ovelha, quando estava linda, sadia, simplesmente falava tchau e ia embora. E eu sofria com isso. O meu emocional era muito fraco, eu sofria, mas era uma dor anormal. Eu queria entender o porquê que aquela pessoa tinha ido embora. Eu não entendia, eu queria respostas, entender o porquê, sendo que a gente fez tudo, muito além, e a pessoa simplesmente vai embora. E aí Deus começou a tratar comigo. Eu comecei a orar, falar: Senhor, blinda meu coração. Eu preciso entender que eu sou pastora e eu posso ir até certo ponto. Se chegar novamente, nós vamos cuidar, nós vamos tratar, nós vamos amar. Só que se a pessoa for embora, também amém. Que Deus abençoe e vai com Deus. Eu comecei a blindar meu coração e ficou mais fácil para mim, porque era um peso desnecessário, era um sofrimento desnecessário. E eu fui aprendendo isso de um jeito duro, porque eu sofri bastante, irmãos. Eu sofri bastante. E quando eu falava mal de mim, então, nossa, porque a pastora, ela não fala, porque a pastora não prega, porque a pastora é isso, porque a pastora não faz nada, porque só o pastor Danilo que faz. Nossa, aí que eu queria morrer. Mas por que falou isso de mim? Hoje, o Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor, já tratou isso comigo. Amém, irmãos? Pode dar glória a Deus, hein? E aí, irmãos, voltando lá para o rei Saul. O rei Saul, quando ele viu que ser rei era bom, eu acho que ele começou a ficar meio perturbado da cabeça. Ele começou a gostar ainda mais do poder. Ele não controlou o emocional dele a ponto de entender que ele estava ali porque Deus quis que ele estivesse ali. Não, eu acho que ele pensou que o mérito era todo dele, que todas as guerras ele vencia por ele. E quando Davi passou a vencer essas guerras, começou a incomodar Saul. Irmãos, indo para Davi, vocês têm noção? Vamos conjecturar aqui, como diz o pastor. Irmãos, Davi saiu só para entregar um lanchinho. Pensa comigo. O pai mandou ele ir até lá no campo de batalha, levar uns pães, uns queijos, sei lá, um lanche para os irmãos que estavam em campo de batalha. E ele foi. Chegando lá, Davi escuta, né? Fofoca, que naquela época já tinha, viu, irmãos? Fofoca. Olha aí. Naquela época, aí Davi escuta os soldados comentando entre si que quem
desafiasse o gigante Golias, ia receber muitas riquezas do rei. E aí Davi, talvez na emoção de ousadia que ele tinha, baixinho, mais ousado, na emoção, uma ousadia dada pelo próprio Deus, ele falou: vou desafiar esse gigante. E foi. E para quem conhece a história, eu creio que todos conhecem, com uma pedrinha Davi foi e matou o gigante. E aquela tarde, irmãos, mudou a vida do Davi para o resto da vida dele. Davi passou a ser conhecido, casou com a filha do rei, começou a ter as riquezas que foi prometida. E o que Deus colocou no meu coração e me traz nessa noite faço uma pergunta para a minha igreja. Você acha que você está aqui há 5 dias? Por quê? Você que está conseguindo concluir o propósito da campanha, que termina no domingo, e hoje está participando do 5º dia, você acha que você está aqui à toa? Irmãos, tudo que Deus faz é com propósito. Às vezes você saiu da sua casa e falou assim: eu vou lá na igreja, não tenho nada para fazer, vou participar dessa campanha aí, não vai virar nada. Irmãos, essa campanha, esse seu propósito pode mudar a sua vida. Amém, irmãos? Davi saiu só para entregar um queijinho e mudou a vida dele. Amém, glória a Deus. Então, o rei Saul passa a se tornar assim, a prioridade da vida do rei Saul passa a ser matar Davi. Olha que engraçado. Ele ficou tão incomodado com as vitórias de Davi, porque acho que também é natural de ser humano, ele ia para o campo de batalha, ele vencia as guerras, e o pessoal festejava com ele, e passou a incomodar o rei Saul, porque ele queria toda a glória para ele, ele queria todo o mérito para ele. E ele passou a ter uma obsessão de matar Davi. Talvez o rei Saul, talvez não, ele não controlou as emoções dele, de raiva, de inveja, de fúria. Ele, acho que o resto da vida dele, ele quis matar Davi. Ele viveu perseguindo Davi, e isso era a meta que ele queria concluir na vida. E aí ele, para quem conhece a história, depois quem não leu ainda, vai lá ler 1 Samuel, todo o livro, que o rei Saul, ele tinha vários picos emocionais. Espiritualmente falando, ele estava ali, né? Porque Deus queria que ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo que ele tinha os momentos que Deus tomava ele profetizava. Tanto que quando ele vai em busca de Davi, porque Davi fugiu, se escondendo dele para não morrer, o próprio Deus toma ele começa a profetizar, saindo para capturar Davi. E lendo aqui, falando que ele tinha decidido que ele não iria matar Davi. Davi vai tocar a harpa para ele. Um espírito maligno mandado pelo Senhor toma ele e ele tenta matar Davi. Então, por vários momentos da vida de Saul, ele teve esses picos, talvez esse temor de ter a presença de Deus e depois perder por não conseguir controlar. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, o que eu quero tratar com vocês essa noite é isso. A importância da gente aprender a controlar as nossas emoções, a entender que é necessário, se for necessário, não é errado a gente procurar ajuda. Primeiramente Deus, sempre, em tudo na nossa vida. Mas se for necessário, irmãos, não é pecado. Porque tem alguns religiosos, infelizmente, que defendem que crente não precisa buscar ajuda profissional, porque crente isso, porque crente tem que crer que só Deus. Não, irmãos, tem coisas que dependem só da gente.
Deus faz. O nosso Deus, o Deus que a gente serve, Ele é um Deus capaz de tudo. Só que tem coisas que vai depender só da gente. A gente está vivendo Nós estamos vivendo num tempo evangélico, aonde tudo pode. É ou não é, irmãos? A gente vê por aí pastores defendendo algumas doutrinas do homem, que eles impõem que tudo pode, nada é pecado. E, irmãos, não é assim. Está errado. Nós, como os cristãos, nós não podemos perder nossa essência. E sabermos que o verdadeiro evangelho está aqui, está na Bíblia. A gente precisa ter a consciência de entender e saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Irmãos, eu desde segunda-feira eu estou sentada ali no meu cantinho e eu gosto muito de ouvir as pregações antes, tanto na consagração quanto quando o pastor me dá a oportunidade de pregar. Eu gosto de ser uma das últimas, porque Deus fala muito comigo através das outras pregações. E na pregação do pastor, Deus falou: quero que você fale isso para a minha igreja. Eu falei: nossa, Senhor, mas eu vou ser muito dura. Ele falou: fala, porque é isso que eu quero que eles escutem. Eu falei: mas... Aí Deus tratou muito comigo hoje, eu fiquei em consagração o dia todo. E Ele falou: quero que você fale isso para uma igreja. E Deus, Ele manda falar assim: a quem vocês acham que estão enganando? Tem gente vindo aqui, me adorando, ouvindo a minha palavra, falando em língua, me adorando durante o louvor, mas no mesmo dia sai daqui e se assenta na roda dos escarnecedores. No mesmo dia sai daqui e vai se misturar com os ímpios. E a pessoa é tão sem noção que posta tudo nas redes sociais. Aí sabe o que Deus manda falar? Deixe de ser hipócritas. Hipócritas. Vocês acham que você está enganando quem? A mim? Aos pastores? Não, você está enganando você mesmo. É você mesmo que você está enganando. Deus manda dizer assim: antes você vá para o mundão, fica lá, mas não fica aqui sendo falso, sendo hipócrita, não. Vai para o mundo, e quando você estiver arrebentado, sangrando, que você entender que eu sou o único caminho, a única verdade, e sou eu que te dou a vida, você volta. Você volta e eu vou estar aqui de braços abertos para te receber. De braços abertos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar aqui, cheia de amor. Sabe para quê? Para curar tuas feridas. E no processo da cura, durante a cicatrização, eu vou estar te acompanhando. Eu vou te ensinar tudo novamente. Porque eu te dou o direito do livre-arbítrio. Eu te dou o direito de escolhas. Então, talvez por um momento você ache que o melhor para você é ir lá para o mundo, ir lá para fora. Mas quando você voltar, eu vou estar aqui. E durante todo o processo de cicatrização, eu vou estar te acompanhando. E quando a ferida estiver curada, sarada, aí é com você. Aí entra o livre-arbítrio novamente. Aí você tem o direito de escolhas novamente. Vai caber somente a você permanecer ou ser hipócrita novamente. Irmão, nós estamos vivendo numa era assim, ó, voltando para a parte emocional, que as redes sociais estão aí. Quem aqui tem rede social? Acho que todo mundo.
tiver alguma agraciada aí no meio que consegue viver sem, parabéns. Porque foi o próprio Deus que te deu essa graça. Porque hoje todo mundo tem rede social. Tem umas aí que eu nem conheço. E se você quiser saber como que está a vida emocional de alguém, é só você entrar nas redes sociais. A gente está vivendo esse tempo. As pessoas são talvez tão, não, como que eu vou falar uma palavra, talvez tão vazias espiritualmente, que ela posta tudo nas redes sociais. Na rede social você consegue saber se a irmã está namorando, se a irmã largou, se a irmã brigou com o marido, se a irmã fez as pazes, se a irmã está trabalhando, se a irmã está desempregada, se o irmão, sei lá, foi num restaurante japonês ou se ele foi na churrascaria. As redes sociais vão te dar tudo isso. É só você mexer lá. E trazendo isso para nós, homem e mulher de Deus, por que a gente faz isso? Expõe tanto nossa vida nas redes sociais. Não sou contra, também não sou 100% a favor. Eu acho assim, eu sempre falo para o pastor, felicidade a gente vive, a gente não anuncia para ninguém. Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas estão felizes com você, elas estão te invejando, elas estão se comparando. Então, eu gosto de postar algumas coisas, eu sou muito... Quem me tem nas redes sociais sabe tanto que eu sou discreta, eu vou passear com a minha família, eu não posto, a gente sai de viagem, eu não posto. Eu acho que ninguém precisa saber da minha vida pessoal em rede social. E gosto de postar, ganho alguma coisinha, um irmão me abençoa com algum presente, eu posto. Gosto, é uma forma de eu ser grata ao carinho que eu recebi, mas não marco o nome de ninguém. Se a irmã me tiver, ela vai ver que foi ela que deu, ela vai saber que eu estou agradecendo ela. Mas não gosto de escancarar a minha vida, não, irmãos. E as redes sociais, ela traz essa de um jeito tão explícito a vida das pessoas. E crente brigando nas redes sociais, quem já viu? A irmã tá brava com alguma coisa, vai lá e posta nas redes sociais. Ah, porque a líder de um ministério não gostou do jeito que o líder falou com ele, vai lá e posta nas redes sociais. Indiretinhas. Cadê a sabedoria, mulher de Deus? Cadê a sabedoria, homem de Deus? Para quê? Para que isso? Me fala. Vamos ser discretos, vamos se comportar como homem e mulher de Deus. A palavra não é a palavra do Senhor, não tem uma frase que roda aí nas redes sociais. Se você tiver que desabafar algo, entra no seu quarto, em secreto, fala só para Deus. Porque você quer que o mundo saiba, as pessoas saibam o que você está sentindo. Controla a sua emoção. Controla a sua emoção. Amém, irmãos? Deixa eu ver. Pode ir dando glória a Deus, irmãos. Mais um exemplo que eu anotei aqui é sobre Sara. Quem conhece a história de Sara? Eu trouxe para a parte emocional porque eu acredito assim, que a Sara, ela não soube controlar o emocional dela. Ela foi fraca espiritualmente, porque quem é que acha que Deus precisa de ajuda para alguma coisa? Se Deus te prometeu algo, é só esperar o tempo dele que ele vai cumprir. A gente não sabe o tempo. Que eu sei que ultimamente Deus tem feito com pressa. Se ele prometeu, ele está cumprindo rápido. Mas Sara tinha a promessa que ela ia ser mãe. E o tempo foi passando. No desespero, na emoção dela de querer dar um filho pro marido.
Ela foi lá e mandou a serva deitar com ele. Quis ajudar Deus. Na emoção do momento, depois ela sofreu as consequências. O que eu quero passar para vocês é que com o nosso direito de livre-arbítrio que o próprio Senhor nos dá, nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, só que todas as escolhas que nós fazemos, nós vamos ter consequências. E essas consequências nós vamos colher aqui. Aqui. Então, irmãos, que o seu emocional possa ser equilibrado ao ponto de você saber o que você deve ou não fazer. Como você deve ou não agir em algumas situações que só você e Deus sabe. Situação que você sabe que você ainda pratica que não está agradando a Deus. Porque a colheita vem, irmãos. E é aqui, viu? E é aqui. Quando eu e o pastor namorava, isso não está anotado aqui não, que Deus está pedindo para falar agora. A gente namorava e a gente vivia jurando santidade. Não sou santa não, irmãos. Quem acha que pastor e pastora nasceu santo, cresceu santo e é santo, não. Nós tivemos nossos pecados. A gente namorava, jurava santidade para o Senhor e não conseguia cumprir. Namorava, jurava santidade e não conseguia cumprir. A consequência veio. Nosso direito de livre-arbítrio, nós escolhemos na emoção da carne, não controlar as emoções da carne, teve consequência. Engravidei antes do tempo. Meu filho Davi, hoje com 9 anos, para a honra e glória do Senhor, nasceu prematuro. Nasceu com 27 semanas. Quem é da área da saúde sabe o que é um bebê nascer com 27 semanas. Prematuro extremo, correndo risco de vida. Mas eu e o pastor, nós tínhamos a consciência que nós estávamos colhendo o que nós tínhamos plantado lá atrás. Que nós teríamos que passar por essa prova. E foi prova, irmãos, foi difícil. Foi difícil demais. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que o Davi está aí, ó. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que hoje, nessa noite, nós possamos entender que quando é para o Senhor, que a gente tem que fazer com excelência, que não pode ser de qualquer jeito. Você que fez o propósito de participar dessa campanha, faça com excelência, venha todos os dias. Não é para o pastor, para a pastora ver que você está vindo todo dia. É um propósito que você fez direto com Deus. Eu e o pastor não tem nada a ver. Tem coisas que você promete para Deus. E aí cabe a você cumprir ou não. Mas Deus está vendo, viu, irmãos? Deus sabe de tudo certinho, como você fala, como você prometeu. É aquilo, você acha que você está enganando quem? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite. Que nessa noite você possa sair daqui entendendo a importância de você controlar o seu emocional, as suas emoções, de entender que nem sempre o que parece bom que nem sempre tomar uma atitude imediata vai ser a melhor decisão, que você possa mostrar para o próprio Espírito Santo que quem manda em você é Ele e não a carne. Amém, irmãos? Se coloque de pé.